Irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 112, tema O Intervalo, diálogo com as sombras, Hermínio Miranda. Então, dando a sequência, muito trabalho, no entanto, desenvolve-se no mundo espiritual entre uma sessão e outra. Trabalho complementar. Como vimos, embora de menor vulto, eu não concordo com Hermínio Miranda com esse termo menor vulto. Não. Menor vulto pode ser o nível de compreensão dele, de entendimento dele, porque nós não temos capacidade, condições evolutivas de abarcar, de nos inteirar de 100% do que ocorre no plano espiritual. Então, veja bem, trabalho complementar. Será que são trabalhos complementares mesmo? Eu também não concordo com esse termo complementar. Por que eu acredito que trabalho complementar são as reuniões mediúnicas feitas aqui na Terra. Eu acredito por esse lado. Então, trabalhos complementares. Para mim, trabalhos complementares são as reuniões mediúnicas que são realizadas, são feitas aqui na Terra. Porque é preciso entender, vou voltar nessa questão. 99% dos trabalhos, o plano espiritual que realiza, independente de nossa participação. Nossa participação é mínima. E, inclusive, aqui no corpo físico, 1% em 100%. Mas por misericórdia da providência divina, para nós trabalharmos. Então, eu acredito que os trabalhos que são realizados aqui na Terra, que realmente são os trabalhos complementares. Como vimos, embora de menor vulto, os aqui na Terra, que são os trabalhos realizados aqui, que são de menores vulto. Porque o verdadeiro trabalho é realizado no plano espiritual, nas regiões umbralinas. Com todo respeito a essa colocação de Hermínio Miranda, respeitamos, não estou contra, mas mediante um pouquinho que eu conheço dessa doutrina espírita e de trabalhos que são realizados no plano espiritual e o tamanho da responsabilidade dos mentores espirituais na erraticidade, eu não posso aceitar que os trabalhos de lá, que são complementares, que os trabalhos de lá é que são de menor vulto. Não. Os trabalhos de cá, no plano físico, que são trabalhos complementares, de menor vulto. É o contrário. Hermínio vai me desculpar. E trabalhos preparatórios. Trabalhos preparatórios. Sim, aí já cabe.
Porque tanto no plano espiritual existe o trabalho preparatório, quanto aqui no plano físico existe também os trabalhos preparatórios. Porque quantos milhões de mentores espirituais preparam bilhões de espíritos sem que nós tenhamos conhecimento. Sem que tenhamos conhecimento. Então eles trabalham esses espíritos sofredores, eles assistem esses espíritos sofredores. Ora, gente, quem já leu as obras de André Luiz entende o que nós estamos dizendo aqui. Se você já leu as obras de André Luiz, você entende o que nós estamos dizendo aqui, que os trabalhos maiores não tem nada de complementares no plano espiritual, não tem nada de menores vultos. Complementares são aqui, de menores vultos são aqui. E que, tanto no plano espiritual quanto no plano físico, existem os trabalhos preparatórios. Porque uma vez trazidos até a casa espírita pelos mentores, aquele espírito recebe ajuda, assistência dos médiuns e do doutrinador, que o prepara para o despertar, para o despertamento. Como também os mentores espirituais preparam aquele espírito para trazê-lo até a casa onde serão assistidos pelos médiuns. E trabalhos preparatórios muito mais amplo, difícil e constante. Aí sim, aqui eu tenho que concordar. Os trabalhos do plano espiritual é muito mais amplo, muito mais difícil e também milhões de vezes mais constante que aqui no corpo físico. Devido aos nossos afazeres, devido outras obrigações, não há, de fato, aqui no corpo físico, nos entregarmos 100% ao trabalho espiritual. Os mentores espirituais, sim, vivem em prol da assistência mútua, constante aos necessitados, porque eles já deixaram para trás essas necessidades que nós temos aqui, de ter que trabalhar de doméstica, pegar, circular o ônibus, né, o coletivo, o metrô, o avião. Eles não precisam lá mais, muitos espíritos não precisam uma classe. Não precisa trabalhar de pedreiro, de pintor, mas existe pedreiro, existe pintor no plano espiritual, tá? Existe médicos, existe urologista, oftalmo, pediatra, ginecologista. Existe tudo no plano espiritual. É preciso entender, gente, que aqui no corpo físico, o
que de mais avançado possuímos aqui na Terra hoje, no ano de 2025, significa lixo no plano espiritual, que de lá para cá foi descartado a benefício de nossa evolução aqui. Então, o que equivale a dizer que tudo que nós desfrutamos, usufruímos aqui na Terra, é uma réplica, é um reflexo do plano espiritual. Então vejamos, Hermínio Miranda continua assim, companheiros nossos por várias vezes nos têm falado de verdadeiras sessões mediúnicas que se realizam nas horas mortas da noite, na madrugada, né? Com os médios desdobrados pelo sono fisiológico. Isso é através do desdobramento do sono fisiológico. A pessoa dorme, os mentores encaminham os médios até os departamentos onde ali são utilizados nos trabalhos mediúnicos. Este trabalho preparatório é particularmente indicado para os casos em que os espíritos a serem tratados acham-se de tal forma envolvidos em vibrações pesadas que o contato direto com o corpo físico do médium poderia acarretar choques penosos e até perigosos. Tá vendo só? Isso é verdade. Eu já tive a oportunidade de assistir a alguns trabalhos mediúnicos onde presenciei alguns médios de desdobramento com a seguinte fala: uma médium uma vez disse assim, ela mesma se manifestou rogando proteção aos médios presentes. Amigos, eu gostaria que vocês me auxiliassem, porque em desdobramento eu irei até uma região de grande sofrimento e eu lá estou indo para resgatar X de espíritos. Então eu conto com a oração de todos vocês. Essa região é um vale muito profundo. Ninguém aqui tem noção como é lá. Aí eu pensei comigo assim, se ninguém aqui tem noção, ela também não tem noção do que está dizendo. Pensei, ela não tem noção do que ela está dizendo. Porque ela está imantada num quadro fluídico tão grande de ilusão que ela não sabe o que ela está dizendo. Eu lá irei e resgatarei vários irmãos e trarei eles todos para cá. Isso é impossível. Isso é impossível. É preciso entender
que essa elasticidade perispiritual, são raros os médios que conseguem, num desdobramento, ir a si mesmo com a equipe espiritual. Sozinho não. Vai me desculpar. Isso é exibicionismo. Isso é querer mostrar que é a última bolachinha do pacote. Isso é vaidade. Isso é orgulho. Isso é exibicionismo. Existem sim os médios de desdobramento que auxiliam a equipe espiritual. Auxilia. Não significa que a equipe espiritual precisa dele para resgatar aqueles espíritos daquelas regiões umbralinas, não. Se ele é levado pela equipe espiritual, é justamente para dar a ele a oportunidade de trabalho. Mas que ele é fundamental, não. Outra coisa. Médio nenhum que desdobra, que vai a essas regiões com a equipe espiritual séria, ele, juntamente com os mentores, não retorna à casa espírita trazendo aqueles espíritos que lá eles acolheram. Porque, gente, aqueles espíritos 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50 anos naquelas regiões umbralinas de dor e de sofrimento, 24 horas de sofrimento, energia deletéria, negativa de toda espécie. Os médios ali no corpo físico não estão preparados para receber esse choque dessas energias deletérias, desses espíritos sofredores. Então, esses médios de desdobramento que dizem assim: fui até determinada região umbralina e, juntamente com os mentores, trouxemos para cá uma pleia de espíritos sofredores que lá se encontravam. Mentira. Toma cuidado com esses médios. Toma cuidado com esses mentores também, porque isso pode ser charlatão mistificador. Por eu dizer o que eu estou dizendo aqui, vocês não imaginam o quanto depois eles me castigam. Porque as trevas não querem que eu diga o que eu estou dizendo. Porque esse é o ponto fraco dos médios vaidosos, que não abrem mão da vaidade. Porque eles querem aparecer. Eles querem aparecer. Então vejamos. Os médios de desdobramento sérios auxiliam sim. Existem sim os médios de desdobramento sérios. Como que funciona esses médios de desdobramento sérios? Para atuar no desdobramento ali na casa espírita, ele precisa ter pelo menos participado de uma disciplina de umas 24 horas. Bebida,
cigarro, café, nada de briga, fofoca, carne, sexo, desdobramento. Não é coisa, não é brincadeira não, gente. Desdobramento não é para qualquer um. Desdobramento é para quem se prepara à luz da doutrina dos espíritos. Um dia eu ouvi Divaldo numa palestra dizendo que 100% dos médios que se dizem médios de desdobramento, 100%, na realidade, menos de 0,5% conseguem o desdobramento. Mas e o restante? É montado um quadro fluídico à sua frente, ali dentro da própria casa espírita, onde é aquele quadro fluídico, ele vê as regiões umbralinas como se ele estivesse lá naquela região umbralina, mas na verdade ele lá não vai, lá ele não se encontra, ele assiste como se um televisor estivesse à sua frente, mas ele não percebe que é um quadro fluídico, por isso ele acha que ele foi até lá. Porque, na verdade, o médio de desdobramento de verdade, ele vai com a equipe espiritual, porque a equipe espiritual quer dar a ele a oportunidade dele trabalhar, ele não vai auxiliar a equipe de mentores. Ele não é útil, mas os mentores querem dar a ele a oportunidade de trabalho. Então ele acompanha a equipe espiritual até aquelas regiões tenebrosas, sim, e ele auxilia os mentores a auxiliar alguns espíritos que nessas regiões se encontram a serem retirados daqueles vales e levados até os departamentos espirituais, nas colônias espirituais, nas cidades espirituais, nos hospitais espirituais que existem nas trevas. Depois que ele auxilia os mentores a levar esses irmãos sofredores até esses departamentos, os mentores auxiliam ele a retornar ao corpo físico ali na sala mediúnica. Então esses médios que diz que vão e que vêm e que voltam dessas regiões, trazendo com ele uma centena de espíritos sofredor, isso é mistificação. Isso é charlatanismo. São médios apócrifos que não aprenderam ainda a raciocinar com bom senso. Luiz pede desculpa? Não. Pedir desculpa seria abjurar-se. Pedir desculpa a esses médios todos seria jogar tudo no lixo, o que nós já fizemos hoje aqui nesses 2 vídeos. E eu não peço desculpa, porque eu não quero ser conivente com charlatão, com mistificadores, com apócrifos. Enfim, eu não quero ser conivente. Eu estou aqui para falar a realidade. Agora, se as pessoas não quiserem
raciocinar que não raciocine. Continue. Continue tomando água fresca na cocheira. Continue comendo um feninho fresco, um feno fresco. Continue comendo a raçãozinha fresca. Continue achando. Quem sabe dessa forma, achando, um dia a pessoa acorda. Pois aqui, Hermínio está dizendo, olha aqui, ó. Companheiros nossos por várias vezes nos têm falado de verdadeiras sessões mediúnicas que se realizam nas horas mortas da noite, com os médios desdobrados pelo sono fisiológico. Este trabalho preparatório é particularmente indicado para os casos em que os espíritos a serem tratados acham-se de tal forma envolvidos em vibrações pesadas que o contato direto com o corpo físico do médium poderia acarretar choques penosos e até perigosos. Você conseguiu entender agora? Ora, se os mentores levam os médiuns até essas reuniões mediúnicas à noite, na madrugada, e lá esses espíritos se manifestam para quebrar um pouco esse negativismo, preparando esses espíritos para que nas próximas reuniões mediúnicas no corpo físico eles possam ser trazidos e, é óbvio, porque já foram tratados, então eles não vão comparecer à reunião mediúnica de desobsessão no corpo físico com aquela intensa negatividade. Se os mentores já fazem dessa maneira para desintoxicar um pouco esses espíritos, aí eu te pergunto, e esses espíritos que esses médiuns em desdobramento diz que vão e que buscam e que trazem para os trabalhos mediúnicos? E nesta reunião que eu participei, permaneci calado, daí a pouco a médium diz assim, ela disse assim: estivemos numa região muito difícil, trouxemos 7 espíritos. E todos os 7 espíritos estão aqui presentes e eles vão se manifestar. Eles vão incorporar. Aí começou a usar aqueles termos que não existem. Porque eles precisam de ajuda. E depois eu assisti cenas circenses. Tudo papagaiada. Eu participar de reuniões mediúnicas de desobsessão é uma coisa séria. É um problema à parte. É um problema à parte. Porque você não imagina o quanto eu sofro. Porque eu não vejo, eu não ouço dos mentores aquilo que as pessoas estão dizendo. Eu tenho que ficar calado. Ali, porque eu estou ali na condição de convidado, eu tenho que ficar calado. Ali eu tenho que ficar calado. O convidado tem que ficar calado. Porque, na verdade, eu não vi aqueles 7 espíritos que aquela médium disse ter trazido até ali. Quando eles se manifestaram, eu não tive notícia dos mentores, a não ser que
quem ali se manifestava era o próprio espírito dos próprios médiuns que estavam se manifestando. Então muitos brincam de espiritismo, porque acham engraçado, acham gostoso. É uma forma de aparecer, de destacar, de desabafar, não é? É impressionante. Vamos para o próximo vídeo, mas no próximo dia. Bom, nós vamos dar sequência nesse assunto.